O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 245, título 11. Os Três Reinos. Os minerais e as plantas. Questão 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? São todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm a mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Questão 586. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam e não têm senão vida orgânica. Questão 587. As plantas experimentam sensações? Sofrem quando mutiladas? As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. Questão 588. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente de sua vontade? Sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam opor-se. Questão 589. Certas plantas, tais como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, e a qual parece armar uma armadilha para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar? Elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? São uma transição de uma para outra? Tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam, não têm senão um instinto cego e natural. O organismo humano nos oferece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O pilouro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. Deve ser como na sensitiva, na qual os movimentos não implicam, de modo algum, na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. Questão 590. Não há nas plantas como nos animais um instinto de conservação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Há se sequer uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas é puramente mecânico. Quando nas operações de química observais dois corpos se reunirem, é que se ajustam reciprocamente, quer dizer, há afinidade entre eles. No entanto, não chamais a isso de instinto. Questão 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de uma natureza mais perfeita? Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens.